O relógio marcava as 3 da manhã quando o telefone de Miguel explodiu em toques frenéticos, rasgando o silêncio do seu apartamento no Chiado. Ele se ergueu da cama, o coração disparado como um trem descarrilado, e viu na tela o alerta vermelho: falha crítica no sistema central, perda total de dados. Em pânico, vestiu o primeiro terno que encontrou e correu pelas ruas vazias de Lisboa, o Tejo Negro ao lado parecendo engoli-lo inteiro. Ao chegar à sede da empresa, no coração da Baixa, encontrou as luzes piscando como um navio afundando, e no centro da sala de servidores, uma figura inesperada, João, o filho do zelador, de joelhos entre cabos emaranhados, os dedos dançando sobre um laptop como se fosse uma extensão do seu corpo. "O que diabos você está fazendo aqui?" gritou Miguel, a voz ecoando como um trovão, mas João ergueu os olhos castanhos, calmos como o mar de Cascais em dia de calmaria, e respondeu simplesmente: "Salvando sua empresa, senhor. Deixe-me trabalhar." Miguel congelou, o mundo girando ao seu redor. Quem era aquele rapaz de 20 e poucos anos, com sardas salpicadas no nariz e um sorriso que desafiava o caos? E porque, naquele instante, seu pânico se misturava a algo inexplicavelmente vivo, como o primeiro raio de sol após uma tempestade. Miguel recuou um passo, o ar-condicionado da sala de servidor zumbindo como um enxame irritado, enquanto observava João conectar um drive externo ao servidor principal. A empresa, a Tec Lisboa, era o legado da família dele. Seu pai, o fundador, havia construído tudo do zero nos anos 80, quando Portugal ainda lambia as feridas da Revolução, e agora, com uma fusão iminente com uma gigante europeia, qualquer erro poderia derrubar impérios. "Você não é técnico", murmurou Miguel, tentando recuperar o controle, mas sua voz saiu trêmula, traída pelo suor que escorria pela nuca. João, sem desviar o olhar da tela, riu baixinho, um som seco, quase melancólico. "Meu pai limpa os escritórios há 20 anos, Sr. CEO. Ele me ensinou a limpar bagunças. Mas isso aqui? Isso eu aprendi sozinho, nas noites em que o mundo dorme e os códigos falam." Ele digitava furiosamente, linhas de comandos em verde piscando na tela escura, e de repente, um bip suave anunciou: "Backup restaurado em 87%. Miguel piscou, atordoado. Como? Ele havia contratado os melhores engenheiros de Silicon Valley, e todos falharam em testes simulados. João era apenas o filho de Manuel, o zelador quieto que varria os corredores ao amanhecer, sempre com um aceno respeitoso e olhos que pareciam carregar segredos do Alentejo. "Porquê?" perguntou Miguel, sentando-se no chão frio ao lado dele, o terno amarrotado esquecido. João pausou, os dedos pairando sobre o teclado. "Porque eu vejo você todo dia, correndo de reunião em reunião, carregando o peso de todos. Alguém tem que impedir que isso desabe." Seus olhos se encontraram novamente, e ali, no brilho das telas, Miguel sentiu um arrepio que não era de medo, era reconhecimento, como se João tivesse visto através da armadura que ele usava desde os 20 anos, quando descobrira sua própria verdade no espelho de um banheiro público em Porto, beijando um estranho pela primeira vez e jurando nunca mais deixar que o mundo soubesse. A aurora raiava sobre Lisboa quando o sistema voltou à vida, os monitores acendendo como estrelas renascendo. Miguel, exausto mas eufórico, ofereceu a João um café no terraço do prédio, com vista para o castelo de São Jorge erguendo-se orgulhoso contra o céu rosado. "Você salvou tudo", disse ele, entregando a caneca fumegante. "O que eu posso fazer por você?" João soprou o vapor, seus cabelos cacheados bagunçados pela umidade da noite. "Nada, senhor. Só não demita meu pai na próxima auditoria. Ele precisa desse emprego mais do que eu." Miguel franziu a testa. Manuel era impecável, mas rumores corriam nos corredores. O zelador era diferente, sussurravam os executivos mais velhos, com olhares enviesados para o jeito como ele arrumava as flores nas recepções com uma delicadeza que beirava o afeminado. Portugal havia mudado, o casamento igualitário era lei desde 2010, mas nas salas de reunião da elite lisboeta, velhos preconceitos persistiam como névoa no Tejo. "Seu pai é parte desta família", respondeu Miguel, firme, mas por dentro, uma culpa antiga remexia. Ele próprio escondia sua orientação, namorando discretamente um advogado em segredo, com jantares em restaurantes escondidos no Bairro Alto. João ergueu uma sobrancelha, cético. "Família. Aqui, as famílias têm nomes de conde e ações na bolsa. A minha limpa o banheiro delas." O tom era leve, mas carregado de amargura, e Miguel sentiu o primeiro puxão de algo perigoso, empatia, talvez, ou o início de uma rachadura na sua fachada perfeita. Eles conversaram até o sol subir alto, sobre códigos e constelações, sobre o sonho de João de estudar programação na Universidade de Coimbra, frustrado pela falta de dinheiro após a morte da mãe. Miguel prometeu uma bolsa, e quando João se levantou para ir embora, seus ombros se roçaram acidentalmente, um toque elétrico, breve como um flash, que deixou Miguel sem fôlego, questionando se o pânico da noite havia sido só pelo sistema, ou por algo muito mais profundo se aproximando. Dias se transformaram em semanas, e João se tornou uma presença constante na Tec Lisboa,
contratado como consultor júnior graças à intervenção de Miguel. Os colegas o olhavam torto no início, o filho do limpador. Ele sabe o que faz. Mas João provava seu valor a cada atualização, cada firewall reforçado, transformando o caos em eficiência. Miguel o observava das janelas de vidro do seu escritório, admirando não só a habilidade, mas a forma como João navegava o mundo, com uma jaqueta de couro velha sobre camisas floridas, um brinco discreto na orelha esquerda que piscava sob as luzes fluorescentes, e uma risada que ecoava pelos corredores como um desafio ao tédio corporativo. Em casa, no seu apartamento minimalista em Alcântara, Miguel revivia aqueles momentos em noites insones, o vinho do Douro não mais suficiente para acalmar a inquietude. Seu namorado, Rui, notava à distância: você está sempre no mundo da lua, amor. É o trabalho. Miguel mentia com um beijo, mas Rui, com sua carreira estável e família conservadora, representava segurança, não paixão. Uma tarde chuvosa, durante uma tempestade que fustigava as colinas de Lisboa, Miguel chamou João para uma reunião privada. Preciso de ajuda com um projeto confidencial, disse, fechando a porta. Era verdade, a fusão exigia um algoritmo de IA para prever fraudes, e João era o único que entendia os meandros. Mas enquanto trabalhavam lado a lado, ombros colados sobre a mesa, Miguel sentiu o cheiro de sândalo no perfume barato de João, e uma pergunta escapou: você sempre foi assim? Tão destemido? João parou de digitar, virando-se devagar. Destemido? Eu aprendi a ser, depois que meu pai me viu beijando um garoto na praia de Carcavelos. Ele não disse nada, mas no dia seguinte, comprou-me um livro sobre Alan Turing. Aqui em Portugal, ser quem somos é uma revolução quieta. Seus olhos, tão próximos agora, carregavam uma vulnerabilidade que espelhava a de Miguel, e por um segundo, o ar entre eles vibrou com o que não foi dito, um laço invisível se formando, frágil como os azulejos rachados nas fachadas antigas da cidade. O conflito irrompeu como uma onda no Atlântico, durante o coquetel de pré-fusão no Hotel Ritz, com lustros de cristal refletindo o brilho dos copos de Porto. Miguel circulava entre investidores, o sorriso ensaiado, quando ouviu os sussurros: olhe para o novato. Filho do zelador, e com aqueles trejeitos. Vai arruinar a imagem da empresa. Era o tio de Miguel, o vice-presidente, um homem de bigode grisalho e opiniões forjadas na ditadura, falando alto demais após o terceiro gin. João, convidado como herói do sistema, ouviu tudo da varanda, o rosto endurecendo como pedra do rocio. Ele confrontou o homem ali mesmo: trejeitos. Chama-se ser autêntico, senhor. Algo que nem todos aqui ousam. O salão congelou, garfos tilintando contra pratos, e Miguel, correndo para intervir, sentiu o estômago revirar. Basta, tio. João é brilhante, e isso é o que importa. Mas o dano estava feito, e-mails anónimos começaram a circular na manhã seguinte, insinuando infiltração inadequada e riscos à moral corporativa. Rui, ao saber pelo telefone, explodiu: você o defendeu publicamente. Em frente à família. Isso vai nos custar tudo. Miguel desligou, o coração partido em duas metades, uma leal à tradição, outra ansiante pela liberdade que via em João. Ele procurou o rapaz no café da esquina, um lugar escondido em Alfama com paredes cobertas de fado melancólico. João estava lá, rabiscando códigos em um guardanapo, os olhos vermelhos de noites sem dormir. Por que você fez isso? Perguntou Miguel, sentando-se. Porque alguém tem que falar. Eu não sou invisível, Miguel. E você? Você merece ser visto também. O nome dele, dito pela primeira vez sem senhor, foi como uma chave girando em uma fechadura enferrujada, e Miguel, num impulso, pegou a mão de João sobre a mesa. Eu tenho medo, confessou, a voz rouca. Medo de perder tudo o que construí. João apertou de volta, gentil. Então construa algo novo. Comigo. A chuva batia nas janelas, mas dentro do café, um calor se espalhava, o nascimento de uma confiança que desafiava tempestades maiores. Enquanto a fusão se aproximava, os boatos se transformaram em sabotagem sutil, arquivos de João sumiam no servidor, e-mails falsos o acusavam de roubo de dados. Miguel investigou em segredo, descobrindo que o culpado era um colega invejoso, um engenheiro chamado Vasco, nutrindo rancor por ter sido preterido na promoção. Num confronto tenso na sala de reuniões vazia, com o sol poente tingindo as paredes de vermelho, Miguel demitiu Vasco na hora, mas o homem cuspiu veneno: você protege ele porque é como ele, não é? O CEO gay, salvando o limpador gay. Que escândalo para a família! As palavras acertaram como punhais, e quando as dúvidas que Miguel carregava desde a adolescência em Évora, onde o padre da paróquia o olhara com pena ao confessar seus pecados. Ele correu para os braços de Rui naquela noite, buscando refúgio, mas o abraço era frio. Eu amo você, mas isso. Isso é suicídio social, disse Rui, e pela primeira vez, Miguel viu o fim chegando, não com drama, mas com uma quietude dolorosa.
No dia seguinte, ele terminou tudo, o apartamento e quando vazio como as ruas de Lisboa no Natal. João, sentindo o turbilhão, apareceu à porta com uma garrafa de vinho de colares e um violão emprestado. Fado para curar feridas, brincou, dedilhando cordas que choravam saudades. Eles se sentaram no chão, bebendo e cantando baixinho, e entre versos, João compartilhou sua própria perda, o namorado de Coimbra que o abandonara por medo da família, deixando cicatrizes que ele escondia atrás de piadas. Amor não é posse, Miguel. É coragem. Naquela noite, sob as estrelas visíveis da varanda, Miguel beijou João, não um beijo de pânico, mas de rendição doce, lábios se encontrando como ondas em uma praia deserta. Não havia pressa, só a promessa de algo real, florescendo em meio às ruínas. O clímax chegou na véspera da fusão, quando um vírus, plantado por Vasco em vingança, paralisou o sistema novamente, desta vez durante a apresentação ao vivo para os acionistas europeus. O auditório no centro de congressos de Belém fervia de tensão, câmaras transmitindo para Berlim e Paris, e Miguel, no palco, suava frio enquanto a tela negra zombava dele, falha técnica, murmurou para o microfone, mas o pânico era palpável. Atrás do palco, João trabalhava febrilmente em um laptop reserva, os dedos voando como pássaros em migração. Eu tenho isso, sussurrou para si mesmo, invocando truques aprendidos em fóruns obscuros da Deep Web. Minutos se arrastaram como horas, o tio de Miguel rosnando ordens nos bastidores, chama a polícia. Isso é sabotagem interna. Mas João, com uma calma forjada em noites de rejeição, isolou o vírus e restaurou o fluxo de dados. A tela acendeu com um aplauso trovejante, gráficos dançando em cores vivas, e Miguel, descendo do palco, abraçou João ali mesmo, diante de todos, um abraço que dizia mais que palavras, selando não só a salvação da empresa, mas o fim do silêncio. O tio engasgou, os acionistas murmuraram, mas uma investidora alemã, uma mulher de cabelos prateados e aliança no dedo para a esposa, sorriu abertamente, coragem é o melhor algoritmo. Naquela noite, em uma festa improvisada no terraço do hotel, com fogos sobre o Tejo iluminando o céu, Miguel anunciou publicamente, João não é só meu salvador. Ele é meu parceiro, em tudo. O mundo parou por um instante, flashes de câmaras capturando o beijo que se seguiu, tímido mas inabalável, e Lisboa, cidade de saudades e renascimentos, testemunhou o nascimento de uma história que ecoaria além das salas de reunião. A calmaria pós-tempestade trouxe curas inesperadas. Manuel, o pai de João, chorou pela primeira vez em anos quando soube da promoção do filho a diretor técnico, abraçando Miguel como um genro perdido. Você deu voz ao meu menino, disse, com sotaque alentejano grosso como a terra seca. Até que Lisboa floresceu, contratando mais talentos diversos, programadores trans de Faro, designers quer de Coimbra, transformando o preconceito em orgulho. Rui, surpreendentemente, reapareceu meses depois, não como amante, mas como amigo, confessando sua própria jornada de autodescoberta em terapia. Você me mostrou o que eu não via, escreveu em uma carta, selada com um selo do Porto. Miguel e João se mudaram para uma casa em Sintra, com jardim de camélias e vista para o Palácio da Pena, onde noites eram preenchidas por conversas profundas e silêncios confortáveis. Um dia, caminhando pela praia de Guincho, com o vento salgado bagunçando seus cabelos, João parou e ajoelhou-se, tirando do bolso um anel simples de prata, gravado com linhas de código que diziam, eu te debuguei. Casa comigo? Perguntou, os olhos brilhando como o mar ao meio-dia. Miguel riu, lágrimas escorrendo, e disse sim, selando o sim com um beijo que desafiava as ondas. Anos depois, com a empresa listada em bolsa e uma fundação para jovens LGBTQ+, em Portugal, eles contariam a história para netos imaginários, sobre como um sistema falhou não para destruí-los, mas para uni-los, prova de que, no fim, o amor é o código mais resiliente. E Lisboa, eterna guardiã de segredos, sorria em azulejos reluzentes, sussurrando fado de esperança para quem ousasse ouvir. A rotina pós-fusão era um redemoinho de reuniões e viagens, mas Miguel e João encontravam refúgio em pequenos rituais, cafés da manhã no Time Out Market, com o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do rio, e passeios de elétrico pelo bairro de Estrela, mãos entrelaçadas discretamente sob os bancos de madeira rangente. No entanto, as sombras do passado não se dissipavam facilmente. O tio de Miguel, Henrique, recusava-se a aceitar a aberração, como chamava em jantares familiares em Cascais, onde pratos de bacalhau à brasa eram servidos com olhares cortantes. Você envergonha o nome da família, rosnava ele, o copo de vinho tremendo na mão nudosa. Miguel, outrora subserviente, agora respondia com firmeza, a vergonha é sua, tio, por não ver além do seu bigode salazarento. João, ao seu lado, apertava sua coxa sob a mesa, um lembrete silencioso de que a força vinha em pares. Mas o verdadeiro teste veio quando a imprensa sensacionalista farejou a história, CEO gay e o herói humilde, romance ou escândalo corporativo. As manchetes pipocavam nos quiosques do Rossio, e nas redes, trolls anónimos vomitavam ódio, Portugal não é Sodoma. E quando os velhos fantasmas da Inquisição que ainda assombravam as mentes conservadoras do interior.
João, mais exposto por sua origem modesta, recebia ameaças no celular, pacotes não entregues, ligações mudas à meia-noite. Eu aguento, dizia ele a Miguel, mas nas noites de insônia, confessava o medo em sussurros, e se eles machucarem meu pai? Ele já sofreu o suficiente por mim. Miguel, sentindo a culpa corroer como ferrugem, contratou seguranças discretos e processou os difamadores, mas sabia que leis não curavam almas. Em uma viagem a Évora, sua cidade natal, ele levou João para confrontar as raízes, a catedral gótica onde outrora rezara por perdão impossível, o templo romano onde sonhara com liberdades antigas. Sob as estrelas do Alentejo, em um olival centenário, Miguel chorou pela primeira vez na frente de João. Eu te arrastei para isso. Você merecia paz, não guerra. João o abraçou, o corpo magro mas sólido como uma oliveira. Guerra. Isso é libertação, amor. Juntos, somos invencíveis. E ali, entre troncos retorcidos, eles fizeram amor com o céu como testemunha, não com urgência, mas com a lentidão de quem redescobre a si mesmo, toques que curavam feridas invisíveis. Enquanto isso, na Tec Lisboa, novos aliados surgiam como flores após a chuva. A investidora alemã, Greta, tornou-se mentora de João, convidando-o para conferências em Munique onde ele falava sobre códigos inclusivos, hackeando preconceitos. Você é uma estrela, mãe Junge, dizia ela, com sotaque caloroso, e João, ruborizando, respondia com um abraço que transcendia oceanos. Miguel observava orgulhoso, mas uma insegurança antiga brotava, e se João, com seu brilho natural, atraísse olhares de outros. Uma noite, durante uma gala beneficente no convento dos Cardeais, um jovem artista de Porto, com dreadlocks e tatuagens de arco-íris, flertou abertamente com João. Você é a revolução que eu pintei nos murais do Douro, murmurou o rapaz, oferecendo um cartão. Miguel, do outro lado da sala, sentiu ciúme como vinagre na garganta, não possessivo, mas temeroso de perda. Mais tarde, no táxi de volta, ele explodiu, você gostou da atenção, não foi? O herói humilde virando ídolo. João virou-se, olhos flamejantes. Ídolo. Eu sou humano, Miguel. Eu flerto porque vivo, não porque traio. Mas você? Você ainda duvida de nós porque duvida de si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, o elétrico rangendo nas curvas de Alfama como o coração deles. No apartamento, João arrumou uma mala pequena. Preciso de espaço para respirar. Não é Deus, mas um tempo para lembrar porque lutamos. Miguel implorou, mas João saiu, deixando para trás o cheiro de sândalo e um bilhete: amor é confiança, não gaiola. Volto quando você aprender isso. Os dias seguintes foram um purgatório. Miguel trabalhava mecanicamente, ignorando convites sociais, caminhando sozinho pelo Tejo ao entardecer, onde casais heterossexuais passeavam de mãos dadas sem medo. Ele ligava para Rui, agora amigo, que o aconselhava: deixe-o voar. O amor verdadeiro não prende, atrai. Inspirado, Miguel embarcou em uma jornada pessoal, terapia com uma psicóloga que era em Benfica, que o fez desenterrar memórias de bullying na escola jesuíta, onde maricas era o pior xingamento. Você construiu muralhas para sobreviver, disse ela. Agora, derrubas para viver. Paralelamente, João viajou para o Algarve, visitando praias onde havia sonhado na juventude, escrevendo códigos poéticos em diários, algoritmos de saudade que ele enviava a Miguel por e-mail, fragmentos como: se o erro for humano, o perdão é divino. O reencontro aconteceu por acaso, ou destino, em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, a maior até então, com bandeiras arco-íris tremulando da Praça do Comércio ao Cais do Sodré. Miguel marchava na frente, com uma faixa da empresa, Tec para Todos, o suor misturando-se a lágrimas de catarse pública. João, no meio da multidão, com uma camiseta estampada Filho do Zelador, Coração de Leão, o viu de longe e correu, empurrando dançarinos e ativistas. Você veio, gritou João, acima da música de Madonna remichada em fado. Eu vim por nós, respondeu Miguel, puxando-o para um beijo no centro da parada, flashes explodindo como fogos, aplausos ecoando como ondas. Não era mais medo, mas celebração. Eles dançaram até o sol se pôr, corpos suados e almas leves, prometendo em sussurros que dali em diante, cada passo seria compartilhado. A manifestação terminou em um piquenique no Parque Eduardo VII, com vinhos e queijos do Minho, onde Manuel se juntou a eles, dançando um vira desajeitado com um vizinho de armário recém-saído. Meu filho encontrou seu par, disse o velho zelador, olhos úmidos. E eu, minha voz. Naquela noite, de volta à casa em Sintra, Miguel e João sentaram-se na varanda, o nevoeiro da serra envolvendo-os como um cobertor. Eu errei, confessou Miguel. Mas aprendi que amor é beta-testing, testa, falha, melhora. João riu, encostando a cabeça no ombro dele, e nós somos a versão final, perfeita na imperfeição. Eles adormeceram assim, sob a lua cheia que banhava os jardins,
sonhando com um futuro onde Portugal, terra de exploradores, também explorava corações livres. Com o equilíbrio restaurado, desafios menores testavam sua resiliência. A fusão trouxe uma parceira corporativa relutante, uma executiva francesa chamada Claire, que questionava a estabilidade emocional de Miguel em reuniões virtuais. Romance público pode distrair, disse ela, com sotaque parisiense afiado. João, ao lado, rebateu com dados. Estudos mostram que times inclusivos inovam 30% mais. Nosso romance é nosso superpoder. Claire, impressionada, tornou-se aliada, convidando-os para um retiro em Provence, onde vinhedos sussurravam segredos de uvas maduras. Lá, sob céus provençais, Miguel e João colheram histórias, caminhadas por campos de lavanda, conversas sobre medos remanescentes, o de João de nunca ser suficiente para o mundo high-tech, o de Miguel de repetir padrões familiares tóxicos. Meu pai me ensinou a varrer sujeira, disse João, colhendo uma flor roxa. Mas você me ensinou a plantá-la. De volta a Lisboa, eles lançaram um podcast interno, Códigos do Coração, com episódios gravados no terraço da empresa, João narrando anedotas técnicas com humor, Miguel compartilhando vulnerabilidades emocionais. O sucesso viralizou, atraindo ouvintes de todo o país, de pescadores em Setúbal a estudantes em Braga. Henrique, o tio teimoso, ouviu um episódio por acidente e, num gesto inesperado, enviou uma carta. Eu estava errado. Vejo agora o homem que você se tornou. Desculpe-me. Lágrimas mancharam o papel quando Miguel leu para João, e eles dirigiram a Évora no fim de semana, reconciliando-se em um almoço de migas alentejanas, onde risadas substituíram silêncios. Família não é sangue, disse Henrique, erguendo o copo. É escolha. Portugal, com suas festas de São João e mercados de Natal, celebrava-os agora, convites para desfiles em Faro, palestras em universidades de Aveiro. Mas o maior presente veio em uma manhã de outono, quando João, testando um novo app de realidade aumentada, projetou no ar da sala um anel virtual girando. Lembra do guincho? Perguntou. Desta vez, de verdade. Miguel, de joelhos agora, riu. Sim, para sempre. O casamento foi em Sintra, sob as torres coloridas do palácio, com azulejos como testemunhas e o mar ao fundo rugindo aprovação. Convidados de todos os cantos, Greta de Munique, Rui de Porto, ativistas de Évora, dançaram até o amanhecer, fado misturando-se à eletrónica que era. E assim, o que começou com pânico em uma sala escura terminou em luz plena, provando que em terras de azulejos e saudades, o amor sempre encontra seu código. Meses após o casamento, a vida em Sintra ganhava camadas de rotina doce, manhãs com café forte e discussões sobre atualizações de software, tardes de trabalho remoto com chamadas para a Tec Lisboa, e noites de cinema no sofá, com cobertores tecidos por Manuel em noites de inverno alentejano. Mas o destino, caprichoso como o vento do Cabo da Roca, trouxe um novo conflito, uma oferta irrecusável de uma startup em Silicon Valley para João, com salário que eclipsava sonhos portugueses e promessas de mudar o mundo da inclusiva. É a chance da minha vida, disse ele a Miguel durante um jantar à luz de velas no restaurante em Colares, pratos de robalo grelhado fumegando. Miguel engoliu seco, o vinho azedo na língua. E nós? Lisboa é nosso lar, João. O que acontece com a fundação, com seu pai? A discussão se estendeu pela estrada sinuosa de volta, faróis cortando a névoa como facas. Você quer me prender aqui por medo de solidão, acusou João, voz subindo como uma onda. Não é medo, é raiz. Eu arrisquei tudo por nós, família, carreira. E agora você foge. As palavras feriram, evocando fantasmas de abandonos passados, e João, parando o carro em uma curva, saiu batendo a porta, caminhando pela trilha úmida até o mar. Miguel o seguiu, o coração martelando, e os encontrou sentado em uma rocha, olhando o Atlântico Negro. Eu amo você mais que códigos, murmurou João, lágrimas salgadas misturando-se ao spray. Mas se eu não voar, perco-me mesmo. Eles choraram juntos ali, abraçados contra o vento uivante, e na manhã seguinte, decidiram, João iria por 6 meses, um teste de confiança, com visitas mensais e chamadas diárias. O adeus no aeroporto de Lisboa foi um nó na garganta, beijos roubados atrás de uma coluna, promessas sussurradas como orações. Volte para mim, disse Miguel, e João, com mala na mão, respondeu, eu sou teu, onde quer que o código me leve. A separação testou os limites do amor à distância. João mergulhava em reuniões no vale, cercado por palmeiras e egos inflados, mas e-mails para Miguel transbordavam saudades. Aqui, tudo é flash, mas falta o teu fado quieto. Miguel, sozinho em Sintra, combatia a solidão com trabalho frenético, expandindo a fundação para incluir workshops em prisões de Évora, ensinando programação a jovens marginalizados, muitos deles que eram esquecidos pela sociedade. Uma noite, durante uma videochamada, João confessou uma tentação. Um colega carismático, um engenheiro indiano com olhos de carvão,
convidara-o para drinks. Não aconteceu nada, jurou, mas a culpa em sua voz era um abismo. Miguel, longe mas próximo na tela, sentiu ciúme como espinhos. Confio em você. Mas e eu? E se Lisboa me engolir de novo? A ligação terminou em silêncio pesado, e dias se passaram sem contato, o Tejo parecendo mais largo que nunca. Então, um gesto de João, ele hackeou um drone para entregar uma caixa em Sintra, dentro, azulejos pintados à mão com cenas do seu primeiro beijo, e uma nota: meu coração está aqui. Os dados não mentem. Miguel chorou, ligando imediatamente, e eles riram do absurdo, reconectando através de piadas sobre fusos horários e jet lag emocional. Enquanto isso, em Lisboa, Henrique surpreendeu com uma visita. O tio idoso, agora avô honorário em potencial, trouxe uma garrafa de aguardente e pediu perdão formal. Eu fui cego, sobrinho. Veja, eu li aquele livro sobre Turing que você deixou na minha casa. Riram juntos, e Miguel convidou-o para a fundação, onde Henrique, desajeitado mas sincero, varria folhas dos jardins, um eco poético do pai de João. Família se reconstrói, disse o velho, e Miguel assentiu, sentindo as muralhas ruírem de vez. O retorno de João foi um furacão de alegria. Ele desembarcou com protótipos de apps care-friendly, um para mapear espaços seguros em Lisboa, outro para conectar mentores LGBTQ+ em Portugal rural. O vale é brilhante, mas impessoal, confessou no táxi para Sintra, mão na coxa de Miguel. Eu prefiro nosso caos autêntico. Eles celebraram com um piquenique no Castelo dos Mouros, queijos de serpa e histórias do exílio americano, rindo de como João recusara uma promoção por problemas de latitude sentimental. Mas o verdadeiro clímax pessoal veio semanas depois, quando um escândalo abalou a Tec Lisboa, vazamento de dados pessoais de funcionários, expondo orientações sexuais de dezenas, incluindo aliados héteros que apoiavam causas queer. A mídia explodiu, Tec Lisboa, paraíso ou armadilha para segredos. E Miguel, no epicentro, enfrentou audiências parlamentares em Lisboa, com deputados conservadores de Beja questionando prioridades morais. João, ao seu lado, apresentou o contra-ataque, um relatório irrefutável provando sabotagem externa de um concorrente russo, com linhas de código como evidências forenses. Privacidade não é luxo, é direito, declarou ele no plenário, voz firme quando nos salões de azulejos do Parlamento. O caso foi arquivado em dias, mas o impacto foi profundo, a empresa emergiu mais forte, com políticas de proteção reforçadas, e Miguel, canonizado como herói na imprensa progressista. Em casa, exaustos mas vitoriosos, eles brindaram com vinho de Bucelas. Você me salvou de novo, disse Miguel. João sorriu, malicioso. Não eu. Nós. Parceiros em crime e código. E naquela noite, sob lençóis de linho fresco, eles se amaram com a intensidade de quem sobreviveu a abismos, toques que teciam futuro de promessas. Com a poeira assentada, o casal se voltou para Legados. João lançou o app de espaços seguros, batizado Tejo Aberto, que mapeava desde bares no bairro Alto a centros comunitários em Évora, salvando vidas de jovens em fuga de famílias tóxicas. Miguel expandiu a fundação para incluir terapia gratuita, contratando psicólogos como a de Benfica para sessões em grupo. Uma beneficiária, uma adolescente lésbica de Faro chamada Sofia, tocou seus corações. Vocês mostram que finais felizes existem em Portugal. Inspirados, eles adotaram o voluntariado em abrigos, e em uma Páscoa chuvosa, levaram Sofia para um passeio pelo Tejo em barco, onde ela abriu-se sobre o bullying na escola. Obrigada por serem reais, disse ela, e João, com lágrimas, respondeu, nós somos obra em progresso. Junte-se a nós. Henrique, agora reconciliado, tornou-se avô postiço, ensinando Sofia a jogar sueca com truques alentejanos. Manuel, aposentado mas ativo, cultivava um jardim na fundação, plantando rosas para cada história de superação. Um dia de verão, durante o Festival de Fado em Alfama, Miguel e João subiram ao palco improvisado, não para cantar, mas para recitar um poema que João codificara em versos, em linhas de erro e correção. Encontramos o amor, no pânico do zero, o que ilumina. A multidão aplaudiu, e no final, com guitarra chorando, eles dançaram um lento, corpos sincronizados como algoritmos perfeitos. Portugal, de Sintra a Sagres, sussurrava aprovações em ventos atlânticos. Anos fluíam como o Douro em Vindima, trazendo vinhas maduras de experiências. Até que Lisboa se tornou referência europeia em ética digital, com prémios em Bruxelas e palestras em Oxford, onde João, agora autor de um livro Hackeando Corações, Amor na Era do Código, cativava audiências com anedotas de sua jornada do zelador ao C-Suite. Miguel, equilibrando CEO com ativismo, fundou uma aliança ibérica LGBTQ+, unindo Portugal e Espanha contra retrocessos conservadores. Mas a vida, traiçoeira como uma curva no IP4, trouxe uma reviravolta, o diagnóstico de Henrique com Alzheimer precoce, sombras no blandamente do tio outrora feroz.
Eu esqueço nomes, mas lembro o dia que errei com você, confessou ele em uma tarde no Hospital de Santa Maria, mãos trêmulas segurando as de Miguel. O casal o levou para Sintra, transformando um quarto em suíte com vista para o mar, onde dias eram preenchidos por jogos de memória com fotos antigas, casamentos em Évora, o primeiro terno de Miguel. João, com sua paciência infinita, criava apps simples para rastrear memórias, vozes gravadas de família e quando como fantasmas gentis. Você nos ensinou perdão, dizia Miguel ao tio, e Henrique, em momentos de clareza, respondia, e vocês, amor sem limites. A doença uniu a família de formas inesperadas. Manuel visitava semanalmente, contando histórias do Alentejo que faziam Henrique rir como criança, e Sofia, agora universitária em Coimbra, enviava vídeos de protestos estudantis, inspirando-a a lembrar a luta. Em meio à dor, florescia gratidão, jantares coletivos com ensopado de borrego, noites de fado caseiro onde vozes roucas curavam o que remédios não podiam. Quando Henrique se foi, quieto como um suspiro no Palácio da Pena, o funeral em Évora foi uma celebração, flores de todo Portugal, discursos de aliados improváveis, e Miguel e João, de mãos dadas na capela, sentindo que o ciclo de dor se fechava em paz. A perda catalisou reflexões profundas. O que deixamos? Perguntou João uma noite, deitado na grama do jardim, estrelas de Sintra como confetes. Miguel, traçando padrões invisíveis no peito dele, respondeu, não coisas, mas mudanças. Corações abertos, códigos éticos. Inspirados, eles embarcaram em uma viagem pelo país, de trás os montes Algarve, documentando histórias de resiliência que era em um podcast expandido, Tejo de Vozes. Em Bragança, encontraram um casal de pastores idosos, casados em segredo nos anos 70, que pastoreavam ovelhas com orgulho discreto. Em Lagos, uma rede de surfistas trans que domavam ondas como medos. Cada episódio era um tapete de emoções, risos em fogueiras de São João, lágrimas em missas laicas por amigos perdidos para a AIDS nos 90s. De volta, o podcast explodiu, downloads de Cabo Verde a Macau, provando que o Império Português de outrora agora exportava empatia. Mas um conflito interno surgiu. Sofia, agora estagiária na fundação, apaixonou-se por uma colega, mas hesitava em vir a público por medo de rejeição familiar. Vocês fizeram parecer fácil, confidenciou ela a João em um café do Chiado. Não foi, admitiu ele. Cada passo é uma batalha. Miguel e João a menturaram, organizando um coming out workshop na fundação, onde Sofia praticou discursos com bonecos de papel, rindo nervosa. Quando ela contou aos pais em Faro, via Zoom com o casal ao lado, o silêncio inicial partiu corações, mas veio o abraço virtual. Nós te amamos, filha. Vejam. Vocês plantaram sementes, disse Miguel a João, e eles brindaram com sumo de laranja fresca, orgulhosos de sua tapeçaria ampliada. O ápice de sua jornada coletiva veio com o 10º aniversário da salvação do sistema, uma gala no Aqueduto das Águas Livres, com luzes LED pescando como memórias digitais. Convidados de todo o espectro, Greta com sua esposa, Rui agora casado com um chefe do Porto, Manuel dançando com uma viúva alentejana. João subiu ao palco, microfone em mão, recitando o coro original. Às 3 da manhã, o pânico me acordou, mas você surgiu como código salvador. Miguel se juntou, abraçando-o diante de flashes. Desolador heróis, nossa história é de todos. O discurso evoluiu para anúncio, a Fundação adotaria 100 jovens que era anualmente, com bolsas para estudos em Coimbra e além. Aplausos ribombaram, e no after-party, com vinhos espumantes e petiscos de marisco, casais dançavam sob o aqueduto milenar. Sofia, agora diretora adjunta, beijou sua namorada pela primeira vez publicamente ali, olhos brilhando. Mais tarde, sozinhos em um recanto sombreado, Miguel e João refletiram. De falha algado, murmurou Miguel. João sorriu, beijando sua têmpora. E o melhor código ainda está por vir. Eles caminharam para casa sob o luar aquedutal, mãos entrelaçadas, sabendo que em Portugal, onde saudades são arte, seu amor era obra-prima. Fim da parte 4, aproximadamente 1000 palavras, continuação Siamless. A maturidade trouxe sabores agridoce, como o vinho do Dão envelhecido. Aos 40, Miguel notava fios grisalhos no espelho do banheiro em Sintra, lembranças de noites curtas e corações acelerados. João, com 35, ainda tinha o vigor de um estagiário, mas linhas de riso ao redor dos olhos contavam batalhas vencidas. Até que Lisboa enfrentava uma crise global, ciberataques russos paralisando redes europeias, e eles, como diretores, passavam noites em centros de comando improvisados no Chiado, cafés virando QGS com laptops e mapas digitais. Isso é maior que nós, disse João durante uma pausa, olhos vermelhos de telas. Miguel, massageando suas têmporas, respondeu, então sejamos maiores. Juntos, eles orquestraram uma defesa coletiva com startups de Madrid e Berlim, João decifrando malwares como enigmas antigos. O sucesso veio exaustivo, mas vitorioso, Portugal elogiado na UE, e o casal,
capa da revista Visão como Guardiões do Digital. Mas o stress rachou fachadas. Miguel, sobrecarregado, reviveu antigas inseguranças em terapia, questionando se sua identidade que era suficiente para um mundo corporativo ainda enviesado. Eu me sinto como um token, confessou a João em uma caminhada pela Praia das Maçãs, ondas lambendo pés descalços. João parou, virando de frente. Token? Você é o kernel, amor, o cerne de tudo. Sem você, nada roda. As palavras curaram, e eles mergulharam no mar gelado, rindo como meninos, selando renovação com sal na pele. Um presente inesperado chegou na forma de gravidez, não deles, mas de Sofia, que, casada com sua namorada, pedia mentoria para equilibrar maternidade e carreira. Como vocês fazem? Perguntou ela em um branjo no bairro alto, barriga arredondada sob um vestido florido. Miguel e João trocaram olhares, rindo. Com café e concessões, brincou João, mas sério, ofereceram, venham morar perto. Seremos tios honorários. Sofia aceitou, mudando para uma casa adjacente em Sintra, e os meses seguintes foram um turbilhão de berços montados e aulas de programação para grávidas. Quando o bebê, uma menina chamada Luz, nasceu em uma clínica de Cascais, Miguel e João choraram ao segurá-la pela primeira vez, minúsculos dedos apertando seus polegares. Ela é o futuro que sonhamos, sussurrou Miguel, e João, com lágrimas, gravou o primeiro choro em um álbum de memórias. Manuel, agora bisavô postiço, cantava canções alentejanas para acalmar cólicas, enquanto Rui, de Porto, enviava brinquedos artesanais. A paternidade indireta curou lacunas, noites de vigília compartilhadas, Luz dormindo entre eles em visitas, seu riso enchendo vazios que o tempo havia cavado. Mas conflito surgiu quando Sofia enfrentou discriminação no trabalho pós-licença. Mães lésbicas não se dedicam, insinuou um chefe. Furiosa, ela renunciou, e João, indignado, a contratou na Tec Lisboa como de diversidade. Ninguém nos diminui, declarou ele em uma reunião de conselho, e Miguel apoiou, transformando a crise em política de licenças igualitárias. Sofia floresceu, Luz crescendo em um ninho de amor multifacetado, aprendendo códigos e canções de fada aos 2 anos. O legado se expandia, o podcast evoluiu para série documental na RTP, Códigos Portugueses, narrando histórias que de Cabo Verde a Timor, com episódios filmados em ilhas remotidas. Durante filmagens no Porto Santo, João contraiu uma virose tropical, febre alta isolando-o em um hotel madeirense. Miguel voou imediatamente, cancelando reuniões, e volou ao seu lado, com pressas frias e sopas de peixe. Não me deixe, delirou João, e Miguel, segurando sua mão, prometeu, nunca. Somos backup um do outro. A recuperação foi lenta, mas fortaleceu. De volta, João escreveu um capítulo novo para seu livro sobre amor em quarentena, e eles adotaram uma rotina de saúde dupla, yoga no jardim, consultas anuais conjuntas. Henrique, em espírito, sorria das fotos na parede, e um dia, limpando papéis velhos, Miguel encontrou a carta original do tio. Eu estava errado, agora emoldurada como talismã. Em uma viagem a Roma, e quando raízes católicas portuguesas, eles renovaram votos na Fontana di Trevi, moedas lançadas com desejos de eternidade. De Lisboa a Loba, brincou João, e riram sob o sol italiano, sabendo que rotas do Império agora levavam a corações unidos. A velhice os encontrou graciosos, como videiras antigas em vinhedos do Douro. Aos 60, Miguel dirigia a fundação semi-aposentado, barba grisalha e óculos de leitura, enquanto João, aos 55, consultava globalmente, cabelos prateados cacheados como nuvens de verão. Luz, agora uma adolescente afiada de 15, codificava apps para mudanças climáticas na Tec Lisboa, herdeira de um império emocional. Vocês são meus betas, dizia ela, testando ideias em jantares familiares, com Sofia e sua esposa rindo ao fundo. Manuel, nonagenário mas lúcido, contava histórias de zelador para netos postiços, olhos brilhando como estrelas alentejanas. Mas uma sombra caiu, João diagnosticado com esclerose múltipla, progressiva mas gerenciável, pernas fraquejando encaminhadas pelo Tejo. Meu corpo falha, mas o código persiste, brincava ele, adaptando-se com bengala entalhada em Sintra. Miguel, devastado inicialmente, tornou-se pilar, adaptando a casa com rampas, pesquisando terapias em Coimbra, e em noites difíceis, massageando músculos doloridos com óleos de lavanda. Você me carregou no pânico, disse João uma vez, voz trêmula. Agora eu te carrego no amor. A doença uniu gerações, Luz criou um protótipo de exoesqueleto acessível, Sofia organizou galas beneficentes, e Rui, de Porto, visitava com vinhos medicinais. Em uma viagem adaptada ao Algarve, em cadeira de rodas por praias acessíveis, João e Miguel assistiram pôres do sol em lagos, mãos envelhecidas entrelaçadas. Sem arrependimentos, murmurou João. Miguel beijou sua testa. Só gratidão. O clímax final foi uma homenagem nacional,
o presidente condecorando-os no Palácio de Belém por contribuições à inclusão digital e social, com Luz apresentando o discurso. Meus tios ensinaram que falhas são portais para heróis, disse ela, voz e quando em salões dourados. A multidão aplaudiu, câmaras capturando lágrimas nos olhos de Manuel e Sofia. Após, em uma recepção privada, João sussurrou a Miguel, do filho do zelador ao salão presidencial. Quem diria? Riram, brindando com águas de luzo, corações plenos. Anos mais tarde, em uma Sintra nevada rara, João partiu pacificamente, cercado por família, último suspiro eu te debuguei. Miguel, viúvo mas não sozinho, plantou uma roseira no jardim da fundação, pétalas vermelhas florescendo cada primavera. Ele continuou o trabalho, narrando episódios finais do podcast com voz rouca de saudades, e em caminhadas solitárias pelo Tejo, sentia João no vento, um código eterno. Luz, casando-se anos depois, dedicou o dia a eles, para os que hackearam o coração de Portugal. E assim, o que começou com pânico às 3 da manhã terminou em legado eterno, provando que em terras de fado e futuro, o amor transcende falhas, sendo histórias que duram gerações.